Olá, boa noite a você que acompanha os indicadores econômicos pela CDL Lucas, Facebook da CDL aqui de Lucas do Rio Verde. Estamos trazendo mais uma vez a apresentação dos indicadores, um projeto realizado em parceria com a CDL Lucas do Rio Verde e a Unilassalle. E por falar em Unilassalle, comigo aqui, professor Nadir, economista. Boa noite, professor. Boa noite, Robson, boa noite a quem nos vê e nos ouve. Essa é mais uma apresentação dos indicadores que envolve agora a pesquisa dos últimos 2 meses, com os alunos que fazem parte do núcleo de pesquisa dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. E a gente quer apresentar isso para a comunidade. Vai destacar, professor, antes da gente começar com os slides e trazer para você que está nos acompanhando essa pesquisa, o trabalho que é realizado pela NUPAC, né? Eu lembro-me quando começou esse projeto lá atrás, como que seria feita a pesquisa, de que forma que nós iríamos abordar, e hoje já é algo, como que eu posso te dizer, real, vivido intensamente pelos alunos ali, já esperado também pela comunidade, né? De fato, Robson, também, né, nós aprendemos com isso, né? Uhum. E se a gente começar desde o começo o acompanhamento, a gente vê quanto nós evoluímos também nas estratégias de pesquisa. Porque nós temos acadêmicos que fazem isso, e eles também têm uma trajetória de aprendizado. E cada vez as informações elas estão mais limpas, informações mais adequadas para informar a comunidade de Lucas do Rio Verde. Antes de nós fazermos a apresentação dos indicadores, eu tenho uma mensagem do presidente da CDL, o senhor Petronílio de Souza, sobre essa parceria. Mais uma vez estamos levando a todos nós cidadãos verdenses a informação sobre o custo da cesta básica no município. Isso é feito através do indicador econômico, uma parceria com a Unilassalle. Parabenizar os alunos da Unilassalle que saem a campo e faz essa pesquisa com muita maestria e dizer que o objetivo, na verdade, é levar a informação a todo cidadão verdense para eles entenderem o valor da cesta básica por bairro. E também o nosso associado, o empresário, ele pode acompanhar e ver também a diferença que está de um bairro para outro e ele pode fazer uma avaliação de custo. E eu acho que o objetivo é poder que o empresário não vender com prejuízo, mas também oferecer aos seus clientes valor que seja justo. Estamos já na terceira edição e o que nos resta é parabenizar a todos envolvidos nessa parceria forte entre CDL e Unilassalle e dizer que apesar de Lucas do Rio Verde ser considerado uma cidade de custo de vida alta, nós estamos no mesmo valor dos demais estados e municípios do Brasil. Muito obrigado, senhor Petronílio, presidente da CDL aqui de Lucas do Rio Verde. E é válido destacar que o nosso município, Lucas do Rio Verde, é uma cidade que cresce, se desenvolve a cada ano, a cada mês, a cada semana, a cada dia. Se a gente olhar para um passado não muito distante, a quantidade de empresas que tinha em Lucas do Rio Verde e a que temos hoje é muito grande. Um aumento aí estrondoso, pode-se dizer assim. Hoje, Lucas do Rio Verde passa de 12 mil empresas instaladas em Lucas do Rio Verde. Esse projeto com os alunos da Unilassalle aqui de Lucas do Rio Verde é de extrema valia, principalmente para as pessoas que moram aqui em Lucas do Rio Verde e aquelas que estão vindo para Lucas do Rio Verde saberem a realidade aqui do nosso município. Professor, vamos então às apresentações? Vamos lá, então. Primeiro slide. Bem, essa pesquisa ela envolve, então, o valor da cesta básica em relação, né, ao salário mínimo. Então, é essa relação salário mínimo e cesta básica. Como todos sabem, para aqueles que já nos acompanham há tempo, isso já não é novidade, mas para aqueles que estão pela primeira vez, né, nós fazemos parte da região 3, que envolve os estados do Centro-Oeste, né, incluindo os estados da região Sul. Então, essa é a nossa região, e para cada região tem uma relação de produtos e quantidades diferente em função das próprias características. Para quem não está vendo, então, essa coluna em verde, se a gente olhar todas as outras regiões, ela é um pouco diferente. Esses são os produtos que fazem parte, então, do rol da cesta básica, de acordo com o decreto 399 de 1938. Esses são os itens que compõem essa cesta básica. Só para aquele que nos acompanha pela primeira vez, também só para mostrar onde que nós estamos, para a gente compreender porque algumas coisas, para nós, os preços são muito diferentes de outras regiões. Como nós sabemos, o Brasil é um país grande, aqui tudo é longe, né? Nós estamos num clima tropical
e isso nos dificulta um pouco a produção de determinados itens de consumo, especialmente como nós estamos tratando. Essa é uma distribuição geográfica das lojas de supermercado no município de Lucas do Rio Verde. Cabe salientar que nem todas elas foram pesquisadas. Nós direcionamos a pesquisa para aquelas lojas que consigam atender todos os itens previstos na cesta. É válido a gente frisar esse ponto, é que às vezes, por que a loja o supermercado X não entrou? É porque ele não tem na sua lista ali todos os produtos necessários para entrar na pesquisa, né, professor? Exatamente. Inclusive, nós já tiramos, na pesquisa anterior, já foi tirado um dos estabelecimentos em função de que ele não apresentava todos os itens. Isso dificulta e cria inviabiliza a análise, né? A análise não fica completa. Vamos seguir? Não fica completa. Bem, essa pesquisa envolve o bimestre do mês de junho e julho, tá? No mês de junho foi feita uma pesquisa, no mês de julho de novo a mesma pesquisa e nesse mês também a análise dos dados, conforme a gente vê no slide seguinte. Então, nós temos aí 6 estabelecimentos pesquisados. Esses 6 estabelecimentos pesquisados atendem todo o rol dos itens que fazem parte da cesta, né? E a gente pode ver que o mês 6 e mês 7, cada uma dos meses tem 3 linhas. Né? E essas 3 linhas, de novo, lembrando, elas são linhas que se associam a cada uma das proteínas animal. Primeiro de bovino, segundo suíno e terceiro aves. Né? Por isso que há uma diferenciação em relação aos preços. Quem está vendo pode dizer assim, mas tem meses que a de suíno ficou mais alta do que a de bovinos. É que exatamente no dia da pesquisa tinha uma promoção de carne bovina. Como todos sabem, a carne bovina, nós direcionamos nossos acadêmicos para fazer pesquisa de carnes que sejam carnes de um padrão médio, não uma carne de primeira e nem uma carne de terceira linha, uma carne de terceira. E nesse dia exatamente tem uma oferta e por isso que fica mais baixo o preço ou então mais alto quando não tem oferta. Né? Aproveitando esse gancho, professor, que é muito válido a gente destacar aqui, que depois que começou os indicadores econômicos, que foi ao ar o primeiro programa, os supermercados em geral, pode-se dizer assim, começaram a enfatizar mais a questão das promoções. Não que eles não realizavam, mas informar ao cliente que eles possuem essas promoções através de mensagem de celular, através de e-mail, através do WhatsApp, de alguma forma fazer chegar ao cliente, na quinta-feira é hortifruti, ou é carne, ou algo do gênero. Isso é importante, né? Sim, a informação ela é uma estratégia importante, porque a partir da informação eu conscientizo ou informo ao meu cliente o que eu tenho para oferecer nesse momento. Então, a informação é tudo, né? Exatamente. Vamos continuar? Então, a gente pode ver que acompanhando em relação aos itens, a pesquisa do bimestre anterior, abril e maio, a gente vê na colocação das lojas mais caras e mais baratas, elas não mudaram as suas posições. O estabelecimento 2 ainda continua sendo o estabelecimento em que a cesta é mais alta e o estabelecimento 5 é o estabelecimento em que a cesta ela é de menor valor. Cabe salientar, Robson, que dessa vez eu não fiz a diferença das variações de um mês para outro, porque se a gente olhar, tem muito pouca diferença. Inclusive, se você olhar na loja 6, a cesta que envolve o mês de junho e o mês de julho com a proteína de frango, ela é o mesmo valor, não mudou nada. É R$ 727,00. Não, 722,70, desculpa, eu estava equivocado. 772, muda sim, tá? Mas assim, de uma forma geral, a estrutura das informações, elas não mudaram nada. Elas continuam as mesmas, a mesma... Meio que equilibrando, né? E outra coisa também, o preço ele está ficando cada vez entre as lojas mais próximas. Não tem mais aquelas discrepâncias como a gente constatou no início. É fato que isso é a melhoria da qualidade da informação da pesquisa, né? Mas também essa informação está chegando no consumidor. E o consumidor é o termômetro, né? Exatamente. Então, o termômetro ele vai definir a temperatura da loja. Se nós pegarmos a nossa primeira pesquisa que foi feita, eu me recordo que a diferença era gritante. Na mais barata, média de 480, se eu não me engano, e a mais cara, 1.100, 1.000 e poucos. Então, eles estão se encontrando, os preços estão tendo uma equalização. Sim, essa é uma coisa que é bem visível essa equalização dos preços e a tendência, né? Essa equalização é
para baixo. Isso é que é muito mais bom. importante. Isso é muito Isso bom. que é mais importante. A cesta mais cara hoje, ela é menor do que ela era no passado. É verdade. Vamos dar sequência? Sim. Então, ali a pessoa pode olhar que de todos os estabelecimentos, o 1 e o 2 são estabelecimentos localizados no bairro Bandeirantes, e eles são os dois estabelecimentos mais caros. E nós temos estabelecimentos mais baratos que são localizados nos bairros. Eu não vou revelar o nome das lojas, né? Mas é importante que o consumidor se atente a partir dessas informações para fazer a confrontação dos dados. E aqui mais uma análise, então, para mostrar para o consumidor, para o nosso ouvinte e quem está nos vendo, eu fiz uma análise em relação à cesta mais alta e à cesta mais baixa no mês de junho. Por que eu não fiz de julho? Porque ela tem a mesma situação de análise, tá? Uhum. Então, por exemplo, no mês de junho, o estabelecimento 2, a cesta que tem a cesta mais alta era R$ 1.072. Comparando com o salário de R$ 1.412, que é o salário mínimo vigente, nós ocuparíamos 75,94% ou 76% do salário para adquirir os itens da cesta básica. Ou seja, das 220 horas, 167 horas eu trabalharia para cesta básica, tá? Se você olhar no mês de junho lá, mês de junho, aí embaixo, né, a mais baixa, mais barata, que é R$ 680, eu estou olhando no sentido coluna para localizar, em relação ao salário de 1.412, né, usa 48% do salário mínimo para adquirir, ou seja, 106 horas para adquirir essa mesma cesta básica. Já para o mês de julho, né, a cesta mais alta foi 997, pode ver que em junho o estabelecimento 2, que é o mais caro e continuou mais caro, mas baixou quase R$100 a cesta básica, né, ele já diminuiu para 70,68, era 76, passou para 71, praticamente 71% do salário mínimo para adquirir a mesma cesta básica, tá? Já para o mês de julho, a cesta mais baixa foi R$ 717. Se a gente comparar com relação ao mês de junho, ele praticamente não mudou muita coisa, ou seja, ele vai 50,18% para adquirir a de julho e 48,21% para adquirir a de junho, em relação ao salário mínimo, tá? Uma coisa bem interessante, Robson, que a gente sempre alerta, tá? Se nós olharmos lá na primeira linha, antes da linha amarela ali, nós temos artigo 7º da Constituição Federal, que trata da questão do salário mínimo, né? Para Lucas do Rio Verde, tá? Bem lembrado isso. Para Lucas do Rio Verde, no mês de junho, havia uma necessidade de R$ 9.008. Lembrando que é para atender aqueles requisitos que compõem a cesta. Que compõem a cesta, não esses 13 aqui. São uma série. Compreende saúde, alimentação, educação, lazer, transporte. Quer dizer, tudo mais, habitação e tal. E no mês de julho, ele já caiu para 8.384. São variações significativas, mas isso tudo depende dos imóveis que estão disponíveis para alocação. Pode pegar um mês que os imóveis que estão disponíveis para locação têm um preço mais alto, ele puxa o preço do aluguel para cima. Uhum. No outro mês tem oferta com preços mais baixos, ele puxa, porque o aluguel acaba sendo um dos fatores que influenciam muito isso. É um dos, né? Um dos. Já de acordo com o Diese, daí o Diese faz uma média nacional, né? Para o mês de junho ficou 6.995 e para o mês de julho 6.802. Por que ali a diferença é muito pouca? Porque isso é uma pesquisa nacional. Tá? A realidade é diferente. Né? E equaliza tudo isso. E cabe na última linha lá lembrar, Robson, também de que Lucas do Rio Verde ele tem algumas provisões que são incorporadas à cesta que são do município. Isso envolve praticamente nos 2 meses o mesmo valor, que dá R$ 34,95. Eu só repeti o valor porque essa informação no mês de julho não tinha. Tá? Ela envolve alguns itens a mais, que dá R$ 35. Vamos próximo. Bem, diante de tudo isso, a gente percebeu, Robson, que o consumidor ele tem que bailar, né? Ele tem que procurar, buscar maximizar o uso dos seus recursos. Essa é sempre a ideia, né? E assim como nas lives anteriores, eu também estou trazendo algumas sugestões para isso. Eu acho interessante, né, isso, né? Que a gente tem como fazer o nosso dinheiro render mais. Sempre esse é o objetivo nosso, né?
Ou seja, como a cesta básica envolve a área de supermercado, né, eu deixo aí 6 dicas que são para você gastar menos no supermercado. Tá? A primeira dica, né, e todas elas terminam no 6, monte um cardápio semanal, quinzenal, mensal. Porque isso está definido que você vai comer, você consegue comprar com antecedência todos os seus insumos para fazer as suas refeições. E a partir do momento que você tem isso planejado, organizado, você tem condições de pesquisar melhor. Essa é a primeira dica que o consumidor tem que ter. A segunda, escolha a frequência ideal para fazer compras. Setores de supermercados, eles são estrategistas em termos de marketing. A gente sabe que produtos que têm um markup alto e são mais atrativos, eles estão sempre na primeira prateleira, que é para te visualizar. E todos nós sabemos que o consumidor ele consome muito com os olhos, né? Consome muito com os olhos. Isso se torna muito atrativo. Então, na medida em que você faz a ida ao mercado com mais frequência, a tendência de você trazer algo que não estava dentro do planejado é muito maior. Então, defina a frequência. Eu vou uma vez por semana, pronto. Isso educa para a gente economizar. A terceira dica, dê preferência para as cestas prontas. Isso é uma outra estratégia. Porque nas cestas prontas, quando se monta uma cesta, se compra volume. Isso tanto para o que monta a cesta quanto para o consumidor, isso acaba reduzindo um pouco o preço. E isso é bastante interessante para nós que somos consumidores economizarmos, né? Então a cesta básica, quando ela é pronta, ela sempre é um valor menor. A quarta posição, compra de volumes maiores. Quando eu falo volumes maiores aqui, desculpa, não necessariamente, Robson, eu estou falando de quantidade. Por exemplo, se eu for no supermercado comprar uma caixa de sabão para lavar louça, são 12 embalagens, meio litro cada embalagem, 6 litros. Né? Se eu comprar uma embalagem é mais caro. A gente sabe que nós temos o atacado e o varejo. Né? O varejo sempre é mais caro. Então, no atacado fica mais barato. Mas se eu comprar uma embalagem de 5 litros, ela se torna mais barato do que você comprar no atacado 12 embalagens de meio litro. Mas isso tem um certo desconforto na hora, porque a embalagem é grande. É evidente, só que com a economia que você faz em 2 ou 3 meses, você consegue comprar um pote para você usar isso na pia sem ter que... Lógico, a embalagem de meio litro é bem prática, mas nós estamos falando de maximizar o uso dos nossos recursos, né? E sempre... Isso é amplamente divulgado pelas redes. Pesquise os dias da semana que tem promoção. Tá? Mas cuidado, Robson, aqui isso também é uma armadilha, tá? Porque se nós temos diferentes lojas com diferentes dias de promoção, as nossas idas aos supermercados elas vão ser maiores, tá? E a gente corre o risco, né, de ter que comprar coisas que não eram estritamente necessárias, porque nós consumimos com os olhos. Então, isso é algo que nós temos que tomar bastante cuidado. E, por último, faça um planejamento que envolve todas as outras. Planejar é um ato de você prever todas as situações. Vai acontecer? Não. Talvez não. Pode ser que sim. Pode ser mais assertivo ou menos assertivo, dependendo daquilo que você se propõe e da educação, da disciplina que você tiver em relação ao que você se propõe. Mas o planejamento é a palavra-chave, né? Você sempre tem que cuidar com aquilo que você vai fazer com o seu dinheiro. E planejamento aí é uma dica também, né? Sempre economizar alguma coisa. Eu ganho R$ 1.412. Tira 10%, dá R$ 14. Mas R$ 14 é muito pouco para mim colocar numa poupança. Mas se você não fizer isso, nunca você vai ter poupança, né? Tem que começar. Tem que começar. E isso aí, Robson, para deixar o final, né? Que é sempre aquela mesma história, né? Não tem outro jeito. Nós precisamos pesquisar. Ainda mais Lucas do Rio Verde, que é uma cidade que, em função do seu desenvolvimento, nós temos carência de recursos, sejam eles recursos habitacionais, recursos de transporte. Então, aqui as coisas acabam ficando um pouquinho mais onerosas. E aí, todo cuidado é pouco. Esses foram os indicadores econômicos, né, professor? Oferecido através de uma parceria entre a CDL Lucas e a Unilassar, e daqui a pouquinho, no mais tardar amanhã pela manhã, já estará em todos os veículos de comunicação de Lucas do Rio Verde uma matéria trazendo o relatório completo. É importante as pessoas verem o relatório, né, professor? Sim, exatamente. O relatório é outra peça da qual
gera essas informações que eu acabei de colocar para vocês. Desde já nós agradecemos essa parceria, professor Nardir. Estendo a nossa gratidão a todos os colaboradores, a toda a equipe da Unilassalle aqui de Lucas do Rio Verde. Um forte abraço a todos os colaboradores da CDL aqui de Lucas do Rio Verde. Na sexta-feira, só lembrando você que está acompanhando essa transmissão, teremos a revelação, a divulgação do mérito empresarial aqui de Lucas do Rio Verde. A Unilassalle nessa semana está fazendo toda a auditoria da pesquisa e na sexta-feira nós iremos trazer essa informação para você. Um forte abraço, até a próxima apresentação dos indicadores econômicos, professor. Com certeza, daqui mais uns dias nós teremos a de agosto e setembro. Um forte abraço. Até.